Clarissa e Edilene, vou passar a bola para a Clarissa primeiro para a gente comentar de toda essa movimentação. Clarissa, a gente está percebendo uma preocupação, a gente já falou sobre isso antes, mas isso também é exemplo, né, dessa preocupação da oposição em não conseguir o peixe que vendeu, que são os votos, né, os votos para fazer PEC, mais de 300 votos era a conta inicial da oposição para conseguir avançar com o PL da anistia. Agora está aí, né, os principais nomes da oposição indo atrás de garantir essa votação, porque o governo foi para cima, né? Não é garantia que o governo vai conseguir também, mas o governo foi para cima e conseguiu a promessa, pelo menos, de alguns deputados de centro para votar contra ou para se abster da votação da anistia. E, Tainá, mesmo que a gente não tenha uma perspectiva ali que caminhe para uma aprovação da tal da anistia ampla, geral e restrita, é curioso a gente observar como alguns parlamentares estão capitalizando politicamente o esforço por essa aprovação. Me parece aí que Nicolas Ferreira é uma figura com potencial de se beneficiar politicamente, de ter defendido até o fim, exaustivamente, uma anistia ampla, geral e restrita, assim como outros políticos que têm esperança de herdar alguma parte do capital político de Jair Bolsonaro, ele que agora está condenado, está fora do jogo político, mas a força político-eleitoral de Jair Bolsonaro ainda é muito expressiva. Então, quando a gente vê a movimentação de parlamentares que a gente poderia colocar ali dentro daquele espectro do bolsonarismo mais raiz, a gente tem, sim, cada um trabalhando pela sua própria imagem. É algo parecido com o que eu estava comentando ontem a respeito desse esforço constante de alguns parlamentares para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Por mais que haja ali um sentimento de que é difícil, em última instância, isso prosperar, seguir até o fim, que o mandato de Eduardo Bolsonaro possa ser salvo com ele simplesmente não indo trabalhar, preso lá, preso não, mas mantendo-se lá nos Estados Unidos, essa ideia de seguir batalhando por isso é algo que traz votos, traz a adesão daquele bolsonarismo mais radical, que defende a anistia ampla e a liberação total, uma espécie de libera geral para os envolvidos no 8 de janeiro, e a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele simplesmente não tem que cumprir a pena pelo crime ao qual ele foi condenado. Então, esse jogo de um trabalho político individual desses parlamentares também tem relevância. Então, quando um parlamentar que está bem alinhado a essa parcela do eleitorado se projeta como alguém que segue batalhando até o fim, ele tende a colher pelo menos parte desses frutos mais adiante, mesmo que a anistia aprovada não venha a ser aquela que ele considerava ideal. Tem muito nesse momento, Tainá, no meu entendimento, aquele jogo de agradar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente porque ele ainda tem muita força política, ele ainda é detentor de um capital eleitoral brutal e a gente está num ano pré-eleitoral, ou seja, muita gente tem interesse em ficar em bons termos com Jair Bolsonaro, com a família dele, com os demais integrantes desse núcleo político mais próximo do ex-presidente.